Mas o milagre permanente, como eu falei, é o Corão. O Corão já é um milagre que fala todo dia por si. E os níveis da milagrosidade do Corão, os sábios dividiram em vários tipos. O milagre quanto à eloquência do Corão. O Corão desafiou os árabes que fizeram um igual. Um Corão igual, já que vocês são eloquentes por natureza, que façam um Corão igual. E como não conseguiram, desceu um pouco do nível do desafio. Diz então, me tragam 10 suratas semelhantes. Não conseguiram, então diz, me tragam uma sura só. Façam uma sura semelhante. Não conseguiram, então ele baixou o desafio, diz então, compõem para mim um versículo semelhante ao do Corão. Eles dizem que eles pegaram um sujeito mais eloquente, ficou confinado num lugar e ficou 6 meses, tentando escrever uma poesia semelhante ao Corão. No final ele apareceu com um montão de papéis e não conseguiu fazer sequer compor um versículo igual. E eles mesmos, os incrédulos, que não aceitaram a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diziam, estas não são palavras de um ser humano. E o profeta era um ser ilitrado, né? Uma pessoa ilitrada que não sabia nem ler e nem escrever. O segundo tipo de milagre do Corão é as informações ou as profecias de acontecimentos que iriam acontecer. Alguns no período em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava vivo, e outros aconteceram bem depois do falecimento do profeta Muhammad, isto é, depois do encerramento da revelação do Corão. Surat al-Masad, do espargo, surata do espargo, onde Allah promete a Abu Lahab, o tio do profeta, um severo castigo. Allah diz que ele vai morrer incrédulo e vai morrer e vai sofrer o castigo no inferno no dia de juízo final. Ele morreu como incrédulo, ele poderia simplesmente desfazer todo o Corão. Então eu declaro que eu sou um muçulmano. As pessoas vão perder a credibilidade no Corão. Ele nunca disse isso, morreu como incrédulo e a promessa de Deus se vingou. Allah fala sobre a batalha entre os bizantinos e os persas, porque quando os muçulmanos estavam em Meca, houve essa batalha e os bizantinos, os persas ganharam dos bizantinos, dos romanos. E os incrédulos começaram a dizer para os muçulmanos, está vendo? Os animistas, adoradores de imagem do fogo, do sol, ganharam dos monoteístas que adoravam Deus. E nós vamos ganhar de vocês também. E Allah diz que dentro de 3 a 10 anos vai acontecer uma nova batalha e os romanos vão ganhar a batalha. E os crentes vão ficar alegres por causa dessa batalha. E dizem que Abu Bakr apostou com o sujeito, diz, os romanos vão ganhar a batalha, porque o Corão profetizou. E aconteceu a batalha e no mesmo período e os romanos ganharam essa batalha. E outros acontecimentos que o Corão profetizou que aconteceram bem depois do falecimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A própria conquista de Meca, quando Allah revelou Surat An-Nasr, surata do socorro, da vitória, Umar diz, que conquista é essa que a gente vai ter? Allah revelou esse capítulo em Meca. Ainda os muçulmanos nem saíram para a Medina. A conquista de Meca veio 10 anos depois, ou 8 anos depois da migração do profeta para a Medina. E Umar estranhou, diz, que conquista é essa? Uma meia dúzia de pessoas vão ter. Né? E Allah cumpriu a sua promessa e essa profecia ocorreu. O terceiro tipo de milagrosidade do Corão, então nós falamos sobre a eloquência, falamos sobre a informação, né, profetizada de acontecimentos futuros e vamos falar agora sobre os milagres científicos encontrados no Corão. Sinais esses que os cientistas até hoje estão descobrindo. E a gente, quando volta para o Corão, encontra que eles não trouxeram novidade nenhuma, porque Allah subhanahu wa ta'ala fez isso na sua revelação há 14 séculos atrás, antes do avanço da tecnologia e da ciência. Como a dizer que a Europa enforcou um homem porque ele dizia que a Terra é redonda, questão de Galileu, né? O Islã diz que a Terra é redonda há 14 séculos atrás. Para a Europa, 6 séculos antes da Europa enforcar o homem, o Islã já dizia que a Terra é redonda. Allah diz que a Terra parece como se fosse um ovo. Um ovo. Nem redonda diz, deu a descrição exata de como a Terra é, achatada.
como um ovo, né? E Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre as planetas, sobre o sistema solar, sobre a lua, sobre o eclipse da lua, sobre a maré alta, a maré baixa, sobre a cor que tem nas abelhas, sobre as camadas que envolvem o feto, a formação do feto, né? O nascimento de um ser humano, o sistema imunológico, tudo isso está inserido no Alcorão, né? Allah descreveu tudo isso antes das ciências humanas. Allah falou sobre o átomo, falou sobre o peso, mesmo que seja o peso de um átomo, né? Se o sujeito praticar o bem, mesmo que seja no tamanho do peso de um átomo, Allah usou o termo dharra, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Na surata Zalzala, surata do terremoto, Allah descreve, mesmo que seja o peso de um átomo. E o átomo foi descoberto só, né, nos meados do século passado, antes da evolução, antes da jogada da bomba atômica no Japão, na Segunda Guerra Mundial. Então, todos esses sinais científicos foram revelados no Alcorão. Isso indica que este Alcorão só poderá ser um milagre de Deus, só poderá ser a palavra de Deus, porque homem nenhum vai saber daqui a 10 anos o que a ciência vai descobrir, o que o ser humano vai descobrir, muito menos um homem iliterado como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.